Faz Não. pouco. Muito bem, espero que estejam todos muito bem. Já estamos agora na metade de fevereiro, prontos para retomar as nossas viagens. A doutora Cristina Franciscato não se encontra entre nós? Pode isso? Cadê essa menina? Deixa eu chamá-la aqui para entrar. Oi, Ale, tudo bom? Acho que a Lu não está hoje. Oi, Não, pessoal, a Lu boa não, a tarde a Cris. todos. Tudo bem? Ah, A Cris, ela está tentando entrar, tá bom? Acho que ela teve se confundiu um pouquinho com o link e ela já entra. caí e voltei. Peraí. Cris, voltou? Está? Eu não tinha link ali. Aí fica fácil, né? Eu Super fácil. não sabia que eu tinha que me inscrever. Pode isso? Agora acabei de fazer minha inscrição para o chá da tarde, mas cheguei, que bom. Paga mais caro, viu? Quem se inscreve depois. Ah, meu Deus. Mas tudo bem, eu pago, vai. Você Não paga? vamos discutir por isso, não vamos. Não vamos. Muito bem. Para aqueles que não nos conhecem ainda, estão conhecendo agora, eu sou Alexandre, simbalista da Latitudes, e teremos uma conversa hoje com a doutora Maria Cristina Rodrigues Franciscato, também conhecida como Cris Franciscato. A nossa doutora em Grécia Clássica e Literatura Grega. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou feliz de estar aqui. Todos e todas muito bem-vindos. E, bom, do que a gente vai falar hoje, Cris? Não sei, vamos falar da Índia? Para Índia é variar um bom. pouco? Só para mudar um pouco o tema? Vamos falar do Nepal? Não, vamos voltar para a Grécia, vai. Então tá Olha bom. só, eu tenho boas notícias das terras gregas. Vocês sabem Oba! que desde a semana passada eles abriram, estamos com a Grécia aberta, assim como outros países europeus estão abrindo também. Então, os gregos estão em polvorosa, prontos para nos receber, de braços abertos, e azeite grego de oliva esperando a gente à vontade. Disseram que vai estar assim, em abundância. Vinho também, né, Ale? Vinho mais ainda, desde a primeira noite. Que bom. Então tá Sem bom. dilúvio, Agora não. me diz. Hum? Então me diz o seguinte, a primeira coisa. Por que a Grécia? Por que você escolheu essa história de Grécia, Cris? Nossa, Ale, quer mesmo que eu conte? Porque Um pouco, vai. é quase de outra vida já. Não, estou brincando. Não, tudo começou realmente quando eu tinha 8 anos, que eu ganhei do meu pai a coleção do Monteiro Lobato. E aí, quando eu li Teseu e o Minotauro e os 12 Trabalhos de Héracles, foi uma coisa assim, já uma paixão fulminante, né? E aí eu continuei meu percurso, tal, acabei fazendo jornalismo. Hoje nós estamos aqui, né, de posição invertida, eu que devia estar te entrevistando, você que vai me entrevistar, mas logo depois da faculdade eu acabei tendo uma livraria, e a livraria chamava Daphne, claro, um nome super grego, e era uma livraria, imagina só, naquela época, uma Casa do Saber aqui de Bauru, né? Antes de existir Casa do Saber, porque era uma livraria espaço cultural. E aí eu promovia muitos eventos, mas eu mesma não falava nada.
Só que um dia, eu tinha uma parceria com, talvez a Regina até esteja aqui, porque ela está querendo ir para a Grécia de novo esse ano comigo, com a Regina Furigo, que ela era presidente do Instituto Junguiano de Bauru e região. E esse instituto funcionava na Dafne. E a cada ano tinha o que a gente chamava de congressinho, de jornada, né? E eu sempre falava alguma coisa sobre a Grécia. E eu tinha um professor que eu ia sempre para São Paulo assisti-lo, que talvez muitos de vocês conheçam, que é o professor Junito de Souza Brandão. E ele, eu sempre me remetia a ele, quando eu ia falar alguma coisa nesse evento, para ele me dizer se eu estava correto ou não na minha linha de pensamento e tal. Só que chegou um determinado momento que ele faleceu. Aí eu estava fazendo um curso na PUC com a Raquel Gazola, uma outra professora aí de filosofia, e eu ia falar nesse congressinho sobre as bacantes de Eurípides. Eu fiz a minha fala, mandei para ela, ela falou, olha, Cristina, eu não sei o que te dizer, isso está um pouco sim, diferente, mas eu conheço o tradutor das bacantes, que é o professor Jato Torrano, ele é meu amigo, eu vou marcar com você uma entrevista uma entrevista com ele para você, e aí você mostra para ele o que você pensa das bacantes e ele te dá um retorno. Conclusão, eu fui e depois de expor tudo que eu pensava das bacantes, ele ia fazendo uma cara cada vez mais estranha, mas isso é próprio do professor Torrano, e aí ele me sugeriu por que eu não entrava nessa área, por que eu não fazia um mestrado em literatura grega. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, tá, e o que precisa? Ele falou, você só precisa aprender o grego antigo. Eu falei, bom, então tá, ele me deu os caminhos. Aí eu pensei que fosse uma coisa tranquila, e eu não sabia, não tinha ideia. Sabe aquilo que se chama santa ignorância? Porque eu não tinha a menor ideia na confusão que eu estava entrando. E assim entrei. E aí eu fiz, né, aprendi o grego antigo, depois fiz mestrado, depois fiz doutorado, depois fiz pós-doutorado, tudo na área de literatura grega, e mais especificamente na área da tragédia grega. Mais ou menos, resumidíssimo, é como eu vim parar aqui. Aí eu te conheci, né, em 2004, 2003, porque a nossa primeira viagem foi em 2004, a Latitudes estava começando uma nova fase, né, de viagem online para Latitudes, e a Grécia foi o primeiro destino, não é? Da Latitudes. Fora da Ásia. Fora da Ásia. E aí, ainda bem que eu tenho vários ouvintes aqui, esse rapaz que está aí do outro lado da minha tela me procurou e falou assim, não, você leva um grupo, fica tranquila, viu, que eu vou junto. Foi isso que ele me falou. Mas em 2004. E isso dia eu vou. Um dia você vai. Isso porque, eu não comentei com vocês, mas quando a minha livraria fez 10 anos, eu nem sabia da existência de Alexandre ainda, eu fiz uma viagem. Eu dei, assim, ficou um ano tendo 4 cursos, né, na Dafne, um de arte, um de história, um de mitologia e um de filosofia grega, sempre. E aí eu coloquei no final desse projeto aí, para comemorar os 10 anos da Dafne, uma viagem para a Grécia. Mas eu juro para vocês, foi como eu entrei no mestrado. Era só para dar um glamour assim no projeto. Eu nunca imaginei que essa viagem ia sair. E saiu com 23 pessoas, e eu nunca tinha feito isso. Deu tudo absolutamente certo, graças aos deuses. Mas eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso, porque era muito exigente, até que apareceu Alexandre, e eu falei, não, eu já fiz, mas acho que isso não é para mim, não, e não sei o quê. Fica tranquila, Cristina, eu vou junto, você só tem que dar aula. Até hoje, ela tá rindo, né? Até hoje nunca foi, e eu tô lá, ano após ano. Assim que eu vim parar aqui, viu, gente? Para quem não sabia. É isso aí, mas eu acho que é por eu não ter ido que as viagens foram todas muito bem sucedidas. Sim, isso se chama sofisma em grego. Mas, bom, Cris, vamos falar um pouquinho então da nossa viagem, vai. Já que a gente está aqui, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente pode ir falando um pouco em cima da viagem. Vamos lá. Então, começamos aqui.
Já estamos? Nossa, tá linda essa tela, né? Tá? Essa imagem do Partenon tá tão bonita. Até colorimos o teu cabelo, ó. Não, é que ele estava solto e eu tô com mechas claras na frente. Tô brincando com você. Então, me fala o seguinte, por que a gente vai falar nessa viagem sobre a Grécia e o sagrado? Sobre essa relação entre os deuses e os homens? E as mulheres, vai. Homens no Então, sentido e a amplo. humanidade, os mortais. Humanidade, desculpem, Os humanidade. mortais, nós e os mortais. Então, Ale, porque na Grécia Antiga não se pensava nenhum âmbito da atividade humana sem que ele estivesse associado a algo transcendente que os gregos chamavam de deuses. Então, toda a vida do grego antigo era permeada por essa presença do sagrado. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em Atenas, o calendário de Atenas era pontuado pelas festas dedicadas às diversas divindades do panteão olímpico. E as grandes festas que existiam eram dedicadas sempre a uma divindade. Por exemplo, em Atenas, a mais famosa, né, as grandes Panateneias, eram dedicadas à deusa protetora de Atenas, que é justamente Atena, né? E para quem foi construído justamente o Partenon, porque Partenos significa virgem, e Atena é uma das únicas 3 divindades de todo o panteão grego que é uma deusa virgem. Então, aqui, esse templo chama Partenon por isso. E, então, dentro disso, o sagrado está sempre muito presente quando a gente fala em Grécia Antiga. E como se dava essa relação entre homens, mulheres, mortais e deuses imortais? Como é que isso acontecia? De várias formas, né? Através de sinais divinos, difícil é entendê-los, compreendê-los e decifrá-los, mas eles estavam sempre por ali, mas, sobretudo, através da busca de conhecer esses desígnios nos oráculos. Então, como nessa viagem nós vamos visitar 4 ou 5 oráculos, eu achei interessante colocar esse nome, a Grécia e o Sagrado, as relações entre o humano e o divino. Ok? Legal. Maravilha. Vamos então começar a falar um pouquinho da Grécia, do nosso roteiro e pelos lugares que a gente vai passar. Então, aqui só para dar uma contextualizada em termos de onde está a Grécia, né? Na parte sul da Europa, né? A gente vê aqui a Grécia, aqui ampliada. Essa parte específica aqui é o Peloponeso, né? Essa mão aqui que a gente vê, famosa, e a última ilha que é o sul é Creta. Aqui um pouquinho, para ter uma ideia um pouquinho melhor, enfim, está um pouco cheio de informação esse slide, mas é interessante. Aqui mostra pelo menos, né? Pode falar, vamos lá. Não, então, aqui eu acho bacana, apesar de estar um pouco congestionado mesmo, né, com o nome das cidades, mas aqui, olha, vocês veem do lado direito da tela, é a costa da Ásia Menor, né, era chamada costa da Ásia Menor, e hoje é a Turquia. E entre a Turquia e a Grécia, nós temos o Mar Egeu e suas famosas ilhas, geralmente um destino mais procurado pelos brasileiros. E até o que nós vamos propor nessa viagem como opcional, né, Ale, é ir para o outro lado, não para o Mar Egeu, mas para o Mar Jônico, e conhecer uma de suas ilhas mais lindas, que é Kefalônia, mas a gente ainda chega lá. E aí a gente vê claramente, né, aqui a parte continental da Grécia e a parte do Peloponeso, que é, na verdade, ligado por um istmo, mas é uma ilha. Até etimologicamente, Peloponeso significa ilha de Pélopes, que é um dos heróis gregos, né? E essa é mais ou menos uma ideia da Grécia. Aqui ao sul, a gente via a ilha de Creta, que é um destino também que qualquer hora nós voltamos, né, Alexandre? Uhum. E é isso. Aí vamos para o roteiro, então. Bom, de um modo geral... Quer falar, Alê? Não, fala. Eu vou apontando Não, aqui.
tem 2 lugares, gente, olha, desde 2004, a viagem só não saiu em 2020 e 2021, a gente sempre procura mudar o roteiro, e nem sempre é para a Grécia exatamente, pode ser para a Turquia ou para a Sicília, ou seja, para algum lugar que fazia parte da chamada Grande Grécia, né, que compunha a Grécia na Antiguidade. Mas eu posso mudar esse roteiro como for, mas estando na Grécia, 2 lugares eu nunca deixo de ir. Atenas, porque sempre chegamos por lá, né? E também Delfos, que eu sou simplesmente apaixonada por esse lugar, que depois a gente vai mostrar, né? Então, o nosso roteiro começa em Atenas, onde a gente fica 4 noites. Quando a gente sai de Atenas, a gente vai passar já pelo nosso primeiro oráculo, que é o oráculo de Anfiarau, em Oropos, é um lugarejo bem próximo de Atenas, e foi um oráculo bem interessante, e depois o nosso destino vai ser Delfos. Em Delfos a gente fica 2 noites, faz as visitas, como mostraremos, e de lá a gente vai para Meteora, onde tem os monastérios bizantinos. Então, nós vamos estar saindo da Grécia arcaica, clássica, helenística, e entrando um pouco na Grécia medieval. Mas estamos ainda no âmbito do sagrado, porque é um lugar único, como vocês verão nas fotos, e onde foram construídos um grupo de monastérios bizantinos. Eu falo melhor sobre isso quando o Alexandre mostrar as imagens. De lá a gente vai para Ioannina, e estando em Ioannina, a gente fará vários passeios, né? Nós vamos visitar o oráculo mais antigo da Grécia, que é o oráculo de Zeus em Dodona. A gente vai visitar um oráculo muito único, que é o Necromanteion, que era um oráculo dedicado aos mortos. A gente vai chegar até as margens do rio Aqueronte, que quem conhece um pouco de mitologia grega sabe que é um dos rios que leva ao mundo ínfero, ao mundo dos mortos. E de lá a gente vai fazer um passeio muito legal, que é pelas vilas de Zagória. Enfim, nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, para terminar a viagem, a gente vai justamente para essa ilha de Kefalônia, no Mar Jônico. E estando em Kefalônia, onde ficaremos 4 noites, nós teremos um day off na ilha de Ítaca. E isso é extremamente simbólico, né? Porque Ítaca, no imaginário, tem todo aquele simbolismo associado, né, ao local onde é necessário chegar, né? É necessário que Odisseu volte, para o qual é necessário que Odisseu volte. Então, tem todo um simbolismo aí a ser trabalhado também. Tomara os deuses que a gente chegue até Ítaca, né, Alexandre? Chegaremos. Ensaio opcional. Ítaca nos espera. Sim. Como sempre nos esperou, como sempre espera todo mundo. Exatamente. Dentro dessa imagem poética e simbólica, é nosso destino chegar, de um jeito ou de outro, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, da viagem. Começamos na famosíssima Acrópole. Sim. Bom, a gente chegamos em Atenas, aí o nosso primeiro passeio no dia seguinte, né? A gente começa pelo principal, né? Pelo lugar icônico de Atenas, que é a Acrópole de Atenas. E Acrópole significa cidade alta. É um local onde, nos tempos pré-históricos da Grécia, né, na Idade do Bronze, na época do período micênico, era um centro de poder palaciano. Mas, na época histórica, se torna um local de cultos, um local sagrado, e o templo principal, que é construído na Acrópole, é justamente o emblemático, maravilhoso Partenon, que lá a gente conta toda a história dele, toda a história dos frisos, enfim, tem muita coisa. E é o símbolo, né? É o símbolo último e primeiro da democracia ateniense, né? Porque a última vez que a Acrópole foi ocupada
não por um endereçamento ao sagrado, mas por gente, foi durante a época de Pisístrato, da tirania de Pisístrato, no século VI. E depois desse momento, com o fortalecimento da democracia, nunca mais a Acrópole teve um uso, vamos dizer assim, profano, mas ficou o reduto de alguns dos principais templos de Atenas. O Partenon é um templo dedicado a que deus? A deusa, deus ou deusa? Bom, Alexandre, eu só acredito que você está me fazendo essa pergunta. Mas é lógico que eu estou falando. Não, é só para a gente deixar Porque claro para todo senão mundo. eu já ia cortar. Não, Se por essa favor. pergunta se essa pergunta fosse genuína, eu já ia cortar a amizade aqui. Mas como você está sendo gentil, porque pode ter alguém que não saiba. Você viu que eu nem disse deusa, eu disse deus, deusa. Só para não dar dica. Na verdade, as ruínas que hoje encontramos lá é do terceiro edifício que recebeu o nome de Partenon, né? Mas essa é uma longa história. E, como eu comentei no início, era comum na Grécia Antiga que cada cidade, embora tivesse culto aos vários deuses, né, não era possível que uma cidade elegesse um único deus, uma única divindade, e só se atesse a ela. Não, todos os deuses devem ser cultuados. Mas a cidade tinha, sim, um deus patrono, vamos dizer assim. E na cidade de Atenas, não por acaso chamada Atenas, a deusa protetora da polis era Athena, né? E Atena, que em grego se diz Athena, aliás, em grego moderno, Athena, essa deusa tem vários epítetos, conforme a função que ela desempenha. Aqui o Partenon chama Partenon, como eu expliquei, porque alude à característica dessa deusa de ser uma deusa virgem, Partenos, daí Partenon. E por que eles falam Palas Atena? Então, isso já é outro epíteto da deusa, porque numa passagem da Teogonia de Hesíodo, existe uma história que é a gigantomaquia. E nessa gigantomaquia foi a luta dos deuses olímpicos com divindades primitivas, né? Nesse caso, os gigantes. E um deles, acho que tem alguém aberto o microfone. Pronto. E aí, um desses gigantes, né, dessa criatura monstruosa, vencida pelos deuses olímpicos para que a ordem, o cosmos de Zeus fosse estabelecido, se chamava Palas. E ele foi derrotado pela deusa Atena. Então, ela é conhecida também como Palas Atena, uma alusão a esse grande feito da deusa na gigantomaquia. Maravilha. Seguimos. Bom. Aí, essa Acrópole, ela tem, né, a entrada, são os grandes propileus, e aí, estando na Acrópole, a gente pode olhar para a sua ladeira sul ou para a sua ladeira norte. E existe um caminho que eu adoro levar os meus passageiros para passear por ele, que dá a volta em toda a Acrópole, e que se chama Perípatos, né? Na ladeira, quando nós estamos em cima da Acrópole e olhamos na ladeira sul, entre outras coisas, nós vemos as ruínas do antigo teatro de Dioniso, que é o que vocês estão vendo aí, e que nós visitaremos, e lá eu conto a origem do teatro, um pouco dos gêneros, da tragédia, da comédia, do drama satírico, como é que isso acontecia dentro também de uma atividade cívica de Atenas, que eram as grandes Dionísias, ou Dionísias urbanas. Então, quer dizer, o teatro tampouco era profano. No centro dessa orquestra é essa parte que era para ser redonda, que vocês estão vendo o meio círculo aí, porque essa reconstrução, essas ruínas que nós vemos hoje, já são da época do período romano, onde a orquestra já não é um círculo completo, mas um semicírculo, né?
Mas, anyway, no centro da orquestra ficava um altar, onde no primeiro dia dessas festividades, uma procissão levava a estátua de Dioniso, que era colocada justamente no centro da orquestra, deixando o teatro completamente vinculado ao culto do deus Dioniso. Bom, aqui já é também na ladeira sul da Acrópole, não é, como a gente pode imaginar, as ruínas de um teatro, como era entendido o teatro na Grécia Antiga. Na verdade, isso já é um pouquinho posterior, é do século I depois de Cristo, enquanto o teatro, as ruínas do teatro, né, elas são as primeiras do século V, aqui é do século V antes, aqui é do século I depois. E esse é o Odeon, chamado Odeon de Herodes Ático. E como eu estava explicando hoje para o Alexandre, a diferença entre teatro e Odeon é que o Odeon ele era coberto, ele tinha teto, ao contrário do teatro, né? E ele era usado para apresentações musicais, enquanto o teatro era para apresentações dramáticas, do drama, onde uma história acontecia. E claro, né, que não poderíamos deixar de visitar o museu, o novo, que já não está tão novo assim, deve ter uns 5 anos, mas o chamado Novo Museu da Acrópole, que é um museu maravilhoso, eu sou apaixonada com esse museu. Antes, na sua primeira versão, ele ficava também em cima da Acrópole. Aí, imagina, a construção, né, desse empreendimento foi na esperança de conseguir trazer de volta para a Grécia os frisos, né, que o Lord Eugene roubou da Grécia e que hoje se encontram no Museu Britânico. Então, uma das razões alegadas para a Inglaterra para não devolver esses frisos é que eles estariam melhor acomodados em Londres do que em Atenas. E aí, esse museu foi construído, é muito legal porque o último andar dele exatamente, está na posição exata do Partenon, e lá tem os poucos frisos que restaram na Grécia, os originais, e as outras partes que estão em Londres, em outro material, né, na reconstrução. Então, ele está prontinho para receber esses frisos de volta, mas acho muito difícil, infelizmente, isso acontecer. E aqui, né, nós estamos vendo o interior, né, é de uma riqueza esse museu. Nós estamos vendo, por exemplo, aqui no primeiro plano, bem à direita da tela, nós estamos vendo várias, né, mas eu estou falando dessa primeira aqui à direita, essa, exato, ali, que é o que em grego se diz coré, que significa jovem. E ela é do período arcaico, anterior ao período clássico, e a gente reconhece isso, primeiro pela rigidez da forma, né, quando comparada às esculturas posteriores do período clássico, helenístico, mas também por esse sorriso. Vocês conseguem ver na tela um sorriso que foi denominado sorriso arcaico, né? E ela é uma core, e aqui do lado está mostrando como provavelmente essa estátua era pintada, porque todas as estátuas, os frisos, os frontões dos templos eram em mármore pintado, o que para algumas pessoas isso é surpreendente, né? E quando isso é a entrada do museu, né? Nós não estamos dentro ainda, e mostra, achei muito legal essa solução que eles deram, porque ao escavar, né, para fazer as fundações do novo museu, foram descobertas ruínas de cidades antigas, né, de Atenas antiga, e isso ficou exposto e nós podemos ver antes até de entrarmos no museu. E aqui, gente, isso são as chamadas cariátides, que são colunas na forma de jovens que sustentam, né, uma parte de um templo que está na Acrópole também, que se chama Erechtheion.
E as originais, tem uma que está também no Museu Britânico e as outras estão aqui. E elas já estavam no antigo Museu da Acrópole, só que da forma como elas eram expostas, a gente só conseguia vê-las de frente. É de um primor isso, vejam o vestido, né, delas, o mármore, como é que mostra a transparência. E a minha grande, assim, eu tive quase um êxtase a primeira vez que eu entrei nesse museu, porque pela primeira vez, nem em fotografia de livros, eu tinha visto uma estátua dessa de costas. E a gente tem, assim, um impacto quando vê. E percebemos que cada uma tem um penteado diferente. É lindo, é muito lindo. Elas são esplendorosas, na minha opinião, suspeita. E aí, outro passeio, né? Porque em Atenas a gente cuida para que conheçamos o que há de principal no que diz respeito à Grécia Antiga. E a Ágora é um local que não é muito visitado, ele é considerado um pouco secundário, mas eu não acho de forma nenhuma, porque toda a vida social, econômica, política acontecia na Ágora, que é a antiga praça pública de Atenas, né? Ágora vem do verbo agoreu, que significa reunir, onde se reuniam pessoas. E aqui, esse passeio, quando a gente entra na Ágora, é muito interessante, porque parece que a gente volta um pouco no tempo, tem uma atmosfera que nos convida, assim, um mergulho no passado. Eu não sei, eu sou muito encantada com a Ágora. Vamos ver o que mais que o Alexandre... Teremos aqui discursos ou discussões peripatéticas, como se Não, aí a tivéssemos com gente... Sócrates ao lado? Não, as discussões peripatéticas nós podemos ter enquanto caminhamos em torno da Acrópole pelo Perípatos. Aí sim seria mais próprio ter discussões peripatéticas, entende? Mas você não deixa de ter razão, porque a Ágora é um dos principais locais onde Sócrates se encontrava e conversava com seus seguidores, com seus discípulos. Na Ágora também tem um sítio arqueológico que foi denominado como prisão de Sócrates, onde a gente vai também, porque lá foram encontrados, que eu mostro para vocês dentro do Museu da Ágora, pequenos vasilhames que eram para tomar, era a dose exata da cicuta que o prisioneiro condenado à morte precisava tomar, né? Então, a gente vai até lá. Eu gosto de, na Ágora, sempre contar alguma passagem de algum diálogo de Platão que tenha Sócrates como personagem principal. Eu acho um lugar muito encantador, mas isso, falar que eu acho encantador não é, já sou muito suspeita. E aqui o Alexandre arrumou uma... Hã? Não, desculpa, pode voltar. Eu vou comentar. Vejo que lá em cima, ao fundo, nós vemos a Acrópole, inclusive com uma belíssima estátua de Atena, feita por Fídias. A estátua cultual de Atena, ficava dentro do Partenon, mas fora tinha essa segunda estátua, que é muito linda, era muito linda pelas cópias que chegaram até nós, também feita por Fídias. E aqui nessa reconstrução, Ale, por favor, pega a setinha e vai para a extrema esquerda sua. Para cá. Ah, não, você está... Esquerda. Isso, esquerda, isso. Aqui, por exemplo, esse edifício, que é uma estoa, um pórtico, né? Dedicado a Atenas por um rei helenístico de Pérgamo, ele foi reconstruído no começo do século XX, pela Escola Americana de Arqueologia. E hoje é onde funciona justamente o Museu da Ágora. Bastante interessante. Então, aqui dá para ter uma ideia de como eram uma pequena parte dos monumentos que existiam na Ágora Antiga de Atenas. Pode ir para isso. Ah, bom. Esse templo é um dos templos mais bem conservados na Grécia mesmo, né? Na Grécia continental,
e ele foi denominado Teseion, mas erroneamente, porque num primeiro momento, por algumas aventuras de Teseu, que é um herói local também, Teseu é ateniense, havia um culto heróico a Teseu na cidade de Atenas, acreditaram os primeiros arqueólogos que fosse um templo dedicado a esse herói, mas não. Hoje se sabe que era um templo dedicado, um templo misto, dedicado ao mesmo tempo a duas divindades, a Palas Atena e a Hefesto. É belíssimo. Ele fica na parte alta da Ágora. Muito lindo. E aqui, né, é o estado panatenaico, que é onde, no século XIX, quando os Jogos Olímpicos foram novamente resgatados do passado, né, pelo Barão de Coubertin, esse estádio foi totalmente reconstruído, né, restaurado, e aqui aconteceram os Jogos. E a gente faz uma visita, porque isso é algo recente. Eles fizeram também uma cripta por dentro das arquibancadas, que leva a um pequeno museuzinho, e tem histórias também muito interessantes a serem contadas aí. Pode passar, Lê. Bom, e também, num dos dias em Atenas, a gente não poderia deixar de ir no Museu Arqueológico Nacional, que é, assim, um primor, assim, a coleção desse museu de obras de arte da antiguidade grega é algo indescritível. Aqui o Alexandre colocou uma estátua de Zeus em bronze, que é uma das masterpieces desse museu, e a gente vai num dia cedo. Eu gosto de, num museu como esse, arqueológico, eu gosto que seja o primeiro programa do dia, para estar todo mundo descansado, para poder aproveitar. É claro que a gente não consegue ver tudo, né? Eu já passei dias e dias e dias dentro desse museu aí, porque ele realmente é muito rico, mas porque ele tem peças que vão desde o Neolítico, passando consistentemente pela Idade do Bronze, período micênico, até o período romano. Então, é muita coisa. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais, assim, sensacional nesse museu é o acervo, né, que foi trazido para ir das escavações de Micenas, né? Aí que está a máscara de Agamemnon, por Schliemann, né? É muito bonito, que tem de ouro aí, a gente tem uma noção do quão rica foi essa civilização micênica, que faz parte da pré-história grega. Cris, vamos aproveitar que a gente falou bastante dos museus e dos sítios arqueológicos, principalmente da Acrópole. Me diz um pouquinho, como é que é essa dinâmica quando a gente está aqui em Atenas? Porque Atenas realmente está mais carregada de sítios e museus e dessa parte cultural histórica do que os outros lugares, né? Então, a gente vai ter uma carga de informação grande. Como é que funciona nessas visitas aos museus e nesses sítios arqueológicos? Como é que funciona com você? Tem mais uma guia? Como é que é isso? Lógico que tem, né? Nós temos a nossa guia local, a Angélica, que sempre nos acompanha. Ela é grega de Atenas, ela fala espanhol. Geralmente, é difícil para mim, mas geralmente dentro dos museus, ela que tem que falar. Eu fico morrendo de vontade de falar, mas tenho que me conter, porque há uma regra lá, né? Que dentro dos museus, teoricamente nos sítios arqueológicos também, mas nos sítios arqueológicos, eu estando acompanhada dela, eu falo bastante. Dentro do museu, ela acaba falando mais, né? E a gente intercala, sabe, Ale? Por exemplo, no primeiro dia, olha que interessante, a gente vai, faz a Acrópole, né? E depois de uma boa visita da Acrópole, a gente vai para o museu da Acrópole, só que antes a gente almoça no próprio museu, no último andar do museu, que tem uma vista maravilhosa da Acrópole. Então, isso já é uma coisa bacana, né? E aí fazemos a visita do museu. No outro dia, a gente faz a ágora com a ladeira sul da Acrópole, e aí a gente passeia pelo Plaka, almoça em algum lugar muito pitoresco, muito gostoso do Plaka. Então, é bem intercalado. Daí tem o restante do dia livre,
que eu indico para os mais, assim, algumas outras possibilidades arqueológicas ou de museus, mas também acho que a maioria acaba querendo ficar ali no Placa mesmo, fazendo comprinhas, ou indo no Colonac. Essa é uma visão da Rua Adriano, né? É a principal rua que corta o Placa. É um bairro medieval muito simpático, cheio de cantinas, cheio de lojinhas com muitas cópias de museu. Aí também é uma ruazinha do Placa, já não comercial, né? Mais residencial. E o Placa à noite. Vejam que lá ao fundo, em qualquer lugar do Placa, a gente consegue ver algum pedacinho da Acrópole, porque ele está muito próximo, né, da Acrópole. E então a gente consegue mesclar um pouco do programa, vamos dizer, com mais informação com uma coisa mais lúdica, né? A gente tem esse Sempre, tempo sempre, né? Não é sempre. intenso o tempo inteiro. Não, não, não. É claro que, como você já adiantou, Atenas, assim, tem mais conteúdo, né? Porque tem muita coisa. E olha que a gente não vê tudo. Teria que ficar uma semana inteira em Atenas. Mas, mesmo assim, a gente intercala com tempos livres, com coisas lúdicas. Eu indico onde ir, o que fazer, né? Restaurantes e coisas desse tipo. E também tem uma coisa, né? Isso vai do interesse, da intensidade do interesse de cada um, porque de repente a pessoa também, eu deixo, se a pessoa falar, bom, olha, Cristina, hoje eu estou querendo ficar lá no Colonac, não estou querendo saber de museu. Ok, sem problema, a gente se encontra no hotel tal hora, né? É claro que eu vou tentar convencer a pessoa que ela vai perder muito de não ir no museu, mas eu sou boazinha, eu deixo, É entendeu? muito boazinha. Depois de uma leve insistência, eu deixo. E aqui, gente, a gente já está, Alexandre está mostrando uma foto da pequena cidade de Delfos. É um primor, uma joiazinha essa cidade, porque ela está bem incrustada, assim, né, nas encostas do Monte Parnaso. E se mesmo que não tivesse o santuário de Apolo, o santuário de Atena Pronaia, que eu já explico daqui a pouco, se fosse só uma cidadezinha de montanha, já valeria a pena conhecer. Só que aí é o local do oráculo mais famoso da antiguidade, que é o oráculo de Apolo em Delfos. Ai, que foto maravilhosa! Nossa, eu fiquei encantada. A Ju que achou essa foto, né, Juliana? Eu fiquei muito encantada com essa foto. O que nós estamos vendo aqui? Vou explicar uma coisa de modo geral para vocês. Todo santuário, uma coisa é templo, outra coisa é santuário. O santuário contém o templo, mas não é só o templo que existe, ou templos que existem dentro de um santuário. Era muito comum, é o mais esperado de se encontrar num santuário da Grécia arcaica e clássica, mais duas coisas, um teatro e um estádio. E Delfos tem Ale, você consegue mostrar ali para mim as colunas do antigo oráculo? Exatamente. Então, vejam, essa foto foi tirada acima do teatro, do antigo teatro. Então, nós temos lá embaixo, né, aquela construção retangular, que restaram algumas colunas, que era onde funcionava o oráculo de Apolo, onde ficava a Pítia, onde aconteciam as consultas. Aí a gente sobe, até chegar no templo já é uma subida gostosa. Depois, para os que querem ficar, já ficam nesse nível. E os outros que querem subir mais, nós subimos até o teatro. Depois do teatro, a gente pode subir ainda mais e atingir o estádio de Delfos, do santuário de Apolo. Então, esse santuário é riquíssimo, riquíssimo em material arqueológico, riquíssimo em histórias e riquíssimo em significado religioso, né? É um local que eu gosto demais. Ah, é linda essa Maravilhoso. foto. Cris, enquanto eu vou Ah, mostrar de novo aqui, me pediram para mostrar de novo a cidade de Delfos, enquanto eu coloco essa foto,
uma pergunta seguinte, para aquelas pessoas que não andam muito bem, que têm ou precisam ir um pouco mais devagar, a gente está falando de essa cidade é Ararroba? Olha, Lê, eu vou te falar Será uma que é? coisa. Pode ser? Eu fiquei um pouquinho, quando eu vi essa foto, eu fiquei Pode um ser que seja pouco. Ararroba, sim, é verdade. É, Delfos, eu a cidade fiquei um principal, ela não tem pouquinho. essa... pode ser, pode ser. Foi um erro nosso aqui, desculpem. É verdade. É, É eu fiquei Ararroba. assim, mas eu falei, olha, até achei bacana. Eu falei, puxa vida, esse ângulo aí, eu estou tão sempre focada ao Santuário de Apolo, que esse ângulo de Delfos está um pouco diferente, mas de fato está diferente, porque é A Ararroba. Maria, a Maria, que parece ser uma grega ou descendente de grega, Ah, ela tem toda a razão. Aqui não é Delfos, depois a gente mostra uma foto de Delfos. Essa é Ararroba, inclusive a gente almoça aqui, claro, né? sim, A gente sim. vai numa cantina aqui. Não, eu vou explicar. É assim, Ararrova fica muito próxima de Delfos. E a gente, daqui a pouco o Alexandre vai mostrar uma foto de uma gruta que a gente visita também, né? Só que para sair, nós ficamos no povoado de Delfos. E para fazer esse passeio Parnaso acima, para conhecer essa gruta, da qual já já eu falo, a gente passa por Ararrova. E na volta desse passeio, a gente, Almoça. agora como vamos em junho, com certeza aquela cantina que a gente gosta muito de comer, né, que fica no próprio Parnaso, vai Aberta. estar Uhum. aberta e a gente vai poder almoçar lá depois do passeio para a gruta. Mas quando a gente vai fora de temporada, aí a gente acaba almoçando na própria cidadezinha de Ararrova. E quando a gente não almoça lá, a gente vai tomar um chá. Tem uma casa de chá muito especial na rua principal de Ararrova e a gente vai lá tomar um chá da tarde também. É realmente uma cidadezinha bem simpática e que ela é assim genial para quem gosta de esquiar, porque ela é o ponto no Parnaso onde ficam aqueles que vão subir Parnaso acima para esquiar na temporada de inverno, né? Muito obrigado a vocês que contribuíram para o nosso conhecimento. Obrigado, viu, Maria Michalopoulos. Michalopoulos. Ah, já gostei desse sobrenome, muito grego, Certeza que tem alguma coisa de grego nessa história. greguíssimo. E aqui, olha, nós estamos vendo de um outro ângulo, e vejam, gente, observem, né, como é linda a paisagem. E aqui nessa rampinha à esquerda é a entrada do antigo oráculo de Apolo. É um lugar lindo, dá vontade de ficar aí, assim, muito tempo. Às vezes, depois que eu deixo o grupo lá no hotel, assim, eu volto caminhando para ficar aí até o anoitecer, aproveitar minha entrada, que vale para o dia inteiro. Aí, se alguém quiser, pode voltar comigo. E Você mais, sabe que... hum, Não, você sabe que isso é interessante você estar falando isso, porque a gente percebe que os nossos especialistas são completamente apaixonados pelo que fazem, né? Absolutamente apaixonados. O cara deu aula o dia inteiro, acordou cedo, ficou vendo o templo, discutindo, falando sobre tudo, fazendo essas ruínas viverem, falando sobre esses deuses, os oráculos, não sei o quê. Acaba o dia, o que ela faz? Volta para o oráculo para ver mais. Eu lembro do Johnny, o Johnny falando o seguinte: pô, já fiz. Fiquei o dia, a noite inteira fotografando a aurora boreal com todo mundo, não sei o quê, daí volta todo mundo, 2 horas da manhã, e acontece isso. 2 horas da manhã volta para o hotel, o que ele faz? Ele pega o carro de novo e sai de novo às 3 da manhã. É igualzinho. eu acho que deve ser algum vírus aí, sabe, que pega nos seus especialistas, mas realmente é verdade, porque lá também, gente, isso eu explico em detalhes quando estamos lá, né, como é que funcionava esse oráculo, e tem lá uma fonte castalha, já tinha na antiguidade, fazia parte, né, até do ritual de purificação da Pítia ou Pitonisa, sacerdotisa de Apolo, se purificar nessa fonte, e lá tem, ainda hoje, as águas da Castalha. Então, eu sempre peço para os passageiros que guardem, né, tomem, comprem uma garrafinha de água, tomem, e que enchem da fonte da água Castalha para tomarem antes de dormir, quem sabe, para atrair algum sonho profético, já que nós estamos nesse espaço oracular.
E essa visão que vocês estão vendo, geralmente ela até é usada, esse edifício circular chamado de tolos, né? Que até hoje não se sabe exatamente qual era a função dele nesse santuário, que não é o santuário de Apolo. Aqui nós estamos num outro santuário em Delfos também, que é dedicado a Atena Pronaia. Por que Pronaia? Pronaos. Naos, o templo principal, é o de Apolo. Então, quem vinha de Atenas para Delfos passava antes pelo santuário da deusa Atena, aqui chamada Pronaia, porque ela está, o seu templo está localizado antes do templo principal, que é o templo, o santuário de Apolo, com o seu oráculo. Então, é um belíssimo local que a gente visita também. E aqui, voltando agora para o santuário de Apolo, né? Um pouco antes de chegar ao oráculo, a gente faz a chamada via sacra. Desde a entrada do santuário, a gente passa por vários chamados tesouros, que eram edifícios pequenos, parece até um pequeno templozinho, mas eram edifícios que eram dedicados para o santuário de Delfos por alguma cidade, por algum motivo especial, ou porque ganharam uma guerra, ou porque tiveram alguma grande bênção da divindade, enfim. E essas construções são chamadas de tesouros. E aqui está o tesouro dos atenienses, que foi reconstruído pela Escola Francesa de Arqueologia. É muito simpático e ele se encontra no nosso caminho até o oráculo, assim como a ruína de vários outros. Aqui é uma outra vista, né? Vista lateral desse tesouro dos atenienses. E aí, Alexandre, mostra para mim aí o ônfalos. Isso, exatamente. Aí foi colocado, né, essa pedra para indicar o que os antigos acreditavam ser o local, né? Delfos é conhecido também como o centro, o umbigo do mundo, porque, segundo nos conta o mito, Zeus, um dia, querendo saber qual seria o centro da Terra, o umbigo da Terra, ele solta duas águias voando em direções contrárias, e o ponto em que elas se reencontram teria sido justamente esse local em Delfos. E aí foi colocado essa pedra para nos remeter a uma antiga pedra colocada no local para marcar que ali seria o ônfalos, o umbigo do mundo, da Terra. E aí o Ale colocou uma foto da Gruta Corícia. Eu adoro essa gruta, eu acho ela muito inspiradora, e as pessoas que a visitam depois acabam por concordar comigo, não sei se com medo de me desagradar, porque se falar mal da Gruta Corícia eu vou ficar triste, não sei se é por isso, mas os passageiros acabam concordando comigo, que é o seguinte: a gente faz um passeio, uma caminhada de mais ou menos 1 hora, uma caminhada lenta, muito agradável pelo Monte Parnaso, para chegar nessa gruta. E qual seria o interesse de estar nessa gruta, né? Eu sou bem sincera, que eu descobri essa gruta através da literatura grega. Um exemplo para vocês. No prólogo da tragédia As Eumênides de Ésquilo, a Pítia começa a descrever toda a paisagem, né, do Parnaso, e ela cita a Gruta Corícia. E é uma pequena citação logo no prólogo dessa tragédia. E assim eu encontrei outras também, citações. Até que um dia, aquela primeira vez que eu fui para a Grécia, que eu comentei com vocês, né, lá quando eu tinha a livraria, eu pedi para essa Angélica, mas nem ela conhecia, ela é grega, nem ela conhecia a gruta. Enfim, depois de um monte de peripécia, conseguimos conhecer a gruta, e eu costumo levar as pessoas nela, porque ela tem, além de tudo, uma importância grande histórica.
No período histórico, ela era usada como um santuário natural dedicado a Pan e às ninfas. Nós sabemos isso pelos artefatos encontrados dentro da gruta, inclusive uma estela, um pedaço de mármore com a representação justamente de Pan, sendo seguido por um coro de ninfas, né? Mas o Pierre Amandry, que foi um arqueólogo francês que trabalhou nessa gruta, ele levanta a hipótese de que, bom, primeiro que foi atestada a ocupação da gruta desde o Neolítico, uma intensificação nessa ocupação da gruta na época micênica. Quando eu falo micênica, eu estou falando de 1600 antes de Cristo, tá? E ele levanta a hipótese que talvez o primeiro local oracular da região do Parnaso tenha sido essa gruta. É uma hipótese que ele levanta pelo tipo de artefatos que ele encontrou lá. E a gente faz também uma visita, não poderia deixar de fazer, ao pequeno, porém precioso Museu de Delfos, onde estão as peças que foram encontradas durante as escavações do santuário de Apolo e do santuário de Atena Pronaia. É um museu pequenininho, a gente faz uma visita muito agradável, muito tranquila a esse museu. E aqui, né, saindo, né, da Grécia arcaica, clássica e helenística, a gente vai para a Grécia medieval. É uma região única, é encantadora, também continuamos no âmbito do sagrado, né? Porque aqui é Meteora, e Meteora é uma região de pináculos, em cima dos quais foram construídos monastérios bizantinos. O Império Bizantino é aquele império que se desenvolveu a partir da antiga cidade de Bizâncio, que então já se chamava Constantinopla e que hoje é Istambul, né? O que acontece não sei se vocês lembram, mas aquele imperador romano Constantino, ele transformou a cidade de Bizâncio numa cidade que fazia parte e seria a sede do Império Romano do Oriente. E aí ele deu à cidade o seu próprio nome, e a cidade ficou se chamando Constantinopla, né? Depois, quando no século XV os turcos otomanos tomam a cidade, ela passa a se chamar Istambul. Então, nesse período chamado bizantino, que vai mais ou menos do século V, começa século IV, século V, no século VI já estava consolidado, diz respeito a essa cultura, né, que tinha uma estrutura romana, mas a língua era grega, e que o centro dessa cultura era a antiga Bizâncio, daí Império Bizantino. Como nós estamos falando de Idade Média, nós estamos falando de um cristianismo, e aqui um cristianismo ortodoxo, que gerou essa cultura chamada bizantina. E fora o norte da Grécia, onde nós temos o Monte Athos, mas que só entram homens, esse é o local onde se reúne o maior número de monastérios bizantinos na Grécia. É um local único, gente, só pelo que vocês estão vendo das paisagens, é algo único. É muito, e cada um desses, hoje nós temos lá 6 monastérios, né? Ficaram 6, há registros de que foram construídos 24 monastérios nessa região, mas hoje nós temos 6, e o conteúdo das bibliotecas, dos museus desses monastérios é extremamente precioso também. Aqui, saindo de Meteora, a gente para almoçar num vilarejo ultra pitoresco que se chama Metisovo, e onde a gente tem, porque essa região, gente, de Meteora, é a região chamada de Tessália, na Grécia Central.
É onde, por exemplo, né, ali existe um monte chamado Pélion, que a gente já foi, já nos hospedamos lá com um grupo, era conhecido a pátria, o lar dos centauros da mitologia. Então, isso, a Meteora fica nessa região. Depois a gente vai um pouco mais ao norte, que é para uma outra região chamada Épiro, tá? E aí nós estamos ainda na região da Tessália, mas indo já para o Épiro, que para essa cidade, que é o nosso destino, que é uma cidade linda, que tem um lago maravilhoso e que se chama Ioannina, e que vai ser o nosso ponto central, a partir do qual faremos várias visitas. Ah, sim, é muito gostoso, tem um caminho que percorre toda a extensão do lago, dá para correr, dá para andar, para aqueles que tiverem um pique assim, né? Que é muito bacana também. Muito agradável essa cidade, muito pitoresca. As imagens falam por si. Muito fofa essa cidade. E aí, a partir de Ioannina, a gente vai conhecer o oráculo mais antigo da Grécia, que é um oráculo não dedicado a Apolo, mas a Zeus, né, o chefe supremo do Olimpo, e que se chama Dodona. Aqui, essa imagem que o Alexandre está mostrando é do antigo teatro do santuário de Zeus, em Dodona, e que ainda hoje, durante o verão, esse teatro é usado para apresentações musicais, teatrais, etc. Tem mais alguma imagem de Dodona? E aqui. Aqui são as ruínas de onde ficava esse oráculo de Zeus, que era um oráculo que funcionava de forma muito diferente do oráculo de Delfos de Apolo em Delfos. Porque aqui as profecias eram dadas através do farfalhar, será que é assim que se fala? Mas assim, do balançar das folhas de um carvalho, existia aí um carvalho, cujo carvalho que vocês estão vendo, né, estaria no local onde possivelmente estava o carvalho sagrado de Zeus, e aí, a partir do vento ou do barulho que faziam as pombas que sentavam nesse carvalho, eram dados os oráculos. Mas a história é bem maior que essa que eu conto lá em detalhes, né? Também não posso contar tudo aqui, né, Alê? Senão ninguém vai com a gente, Não. né? Bom, e aí, como a gente está visitando, né? Olha, nós já fizemos em Oropos o oráculo de Anfiaral, em Delfos, o oráculo de Apolo, a Gruta Corícia, que possivelmente teve um uso oracular. Aí a gente visitou o oráculo de Dodona e agora a gente vai para esse oráculo, que é um oráculo dedicado aos mortos. Alguns dizem que Odisseu, quando ele faz, né, na Odisseia, aquela descida ao mundo ínfero para consultar a alma de Tiresias, teria sido nesse local. Há indicações dentro do livro História de Heródoto que no século VIII teria, quer dizer, desculpa, não é no século VIII, no século VI, um tirano, né, de Corinto chamado Periandro foi com uma comitiva visitar e consultar esse oráculo. Então, nas fontes escritas, há referências já muito antigas à existência e ao uso desse oráculo dedicado aos mortos, né, ao Hades e a Perséfone. E ele fica na encruzilhada de dois rios que são conhecidos na mitologia grega como rios que levam para o mundo ínfero, para o Hades. Um deles, o Arreron, e a gente conhece como Aqueronte, é mais conhecido, e o outro é o Cócito, né? O Aqueronte, eu já estive lá uma vez sozinha não, com meu marido, né? Mas faz 30 anos isso. E eu fiquei muito surpresa, porque as águas do rio Aqueronte são lindas, transparentes, às vezes, conforme a época do ano, azul turquesa, né?
E tinha lá um barqueiro, hoje eu contei essa história para o Alexandre, eu tanto fiz que a gente conseguiu contratar o barqueiro e andamos aí por uma grande parte do rio Aqueronte e não encontrei o Caronte, Alê. Eu estava querendo falar um oi para já ir me acostumando com ele, mas não foi possível. Foi Então linda fala a quem é paisagem. Caronte. Fala quem é Hã? Caronte. O Fala quem é o Caronte é Caronte. o barqueiro que conduz, né, mediante uma moedinha que era colocada na boca do morto, ele conduz a alma, né, para o mundo ínfero, para o Hades. Por que a gente Aí vê em mais filmes uma, que eles colocam a moeda nos olhos? mas mais comum era dentro da Na boca, boca? sob a língua. Mas vai saber, né? Pois é. A gente visitando 5 diferentes oráculos, a gente vai ter que eleger uma pitcha no grupo, né? A gente precisa saber um É. pouco desse... É muito futuro. Alguém precisa coordenar essa história. Então, sabe o que eu acho legal? Eu acho bacana, assim, porque a gente tem que embarcar. A viagem não é só feita daquilo que a gente vê materialmente falando, né? Eu sou muito apegada a ruínas, assim, eu acho que as ruínas, e sou contra a reconstrução, sabe, das ruínas. Eu acho que ruínas, elas falam por si. A gente precisa silenciar algo dentro de nós para conseguirmos atingir o som das ruínas. E eu acho que o que a gente faz, né, as pessoas que levam nesses sítios arqueológicos, é como se a gente emprestasse a nossa energia vital para trazer essas ruínas à vida, né? E elas têm muito o que nos dizer. Então, se a gente embarca numa viagem dessa, no espírito dessa viagem, eu acho que uma das coisas que uma viagem assim pode nos proporcionar na verdade, um mergulho para dentro também, sabe? Não apenas ficar com o foco no que está vendo fora, mas como aquilo que a gente vê fora toca as cordas da nossa alma. Não sei se consigo explicar ou se eu estou muito... Se eu estou divagando muito. Vai ver que eu já estou sentindo os vapores de Delfos. Isso. Era assim que as Isso, Pítias se e inspiravam. Hã? você nem tomou vinho grego ainda, hein? Não, com vinho tudo fica mais fácil nesse sentido. E aí, né, para você que estava falando, Alexandre, de algo lúdico, aí a gente faz um programa totalmente lúdico, né, que é passear por esse lugar único que pouquíssimas pessoas que vão para a Grécia chegam até aí, conhecem, e que é um lugar de uma natureza fantástica, belíssima, que são chamadas as Vilas de Zagória, né? São lugares pitorescos no meio das montanhas, em que a gente almoça, inclusive, né, num desses vilarejos, e a gente vai conhecer o desfiladeiro de Vicos, que é um desfiladeiro, que te tira o ar de tanta beleza. Inclusive, tem alguns lugares aí que são mais... lá, isso, Alexandre, exatamente. Esse local, porque eu tenho medo, teoricamente, eu tenho medo de altura. Até no meu prédio, eu não posso ficar olhando muito da janela, que eu sinto um pouco de vertigem. E aí, acredite se quiser, eu fiz todo esse caminho e ele estreita ainda mais. Tem horas que você, assim, um passo você cai no abismo, mas tem uma atmosfera aí que eu não sei, que causa uma espécie de loucura, não sei, e eu sei que até eu fiz esse caminho aí que esse moço está fazendo. É muito inspirador e instigante esse local. E, como a gente estava comentando hoje, exato, outro passeio bacana é descer lá no fundo desse desfiladeiro, que correm águas de rios cristalinos, geladas, e aqui não dá para fazer jus, porque elas são também turquesa, as águas desses A gente rios. desce de van, né? Ou a pé? Oi? A gente desce de van ou a pé? Ou Não, de ônibus? não, não, não. Não, menos. A gente desce de ônibus mesmo, Ale. E tem, assim, cafeteria, sabe, no meio do caminho, que a gente para tomar um cafezinho. É bem pitoresco. Esse dia é totalmente pitoresco. E para os que
quiserem, né, fazer o nosso opcional oferecido nesse ano, é a ilha de Kefalônia. Eu não conheço, né, não conheço. No Mar Jônico, a gente foi para Zaktos uma vez, né, Zanctos, Zaktos, que é belíssima, assim, tem muita diferença entre as ilhas do Egeu, que são ilhas mais áridas, com as ilhas do Jônico, que são mais arborizadas. E eu tenho muita expectativa com a ilha de Kefalônia, acho que deve ser belíssima pelas fotos, né, que a gente pesquisou. E estando em Kefalônia, olha a cor do mar, a gente fará esse day off lá na ilha de, cidadezinha, né, onde ficaremos hospedados. E aí a gente fará esse day off na pátria de Odisseu, que ele demorou 20 anos, uma vez que ele saiu de Ítaca, deixando o seu filhinho Telêmaco, bebê, nos braços da fidelíssima Penélope, ele vai demorar 20 anos para conseguir retornar, porque 10 anos durou a Guerra de Troia, e depois Odisseu levou mais 10 anos numa série de aventuras até conseguir retornar a Ítaca. E se os deuses forem favoráveis, generosos, chegaremos até Ítaca nós também. É isso. Bom, então aqui, eu vou até diminuir tudo aqui para eu poder ler esse poema. Quer ler você, Alexandre? Não, vai lá, você é a estrela. Não, olha, eu não estou vendo mais ninguém para poder ler o poema Ítaca. Na verdade, esse poema é de um grego moderno, Cavafis, né? Essa tradução, se é a que eu mandei para o Alexandre, é de uma antiga... essa, Lê? Então, é de uma antiga professora da USP, Isis Borges da Fonseca. Eu estudei grego antigo com ela também, mas ela já faleceu. E ela fez uma tradução de toda a obra do Cavafis. Então, diz o seguinte, né? A Ítaca. Quando partires em viagem para Ítaca, faz votos para que seja longo o caminho, pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. Os lestrigões e os ciclopes, o feroz Poseidon, não os temas. Tais seres em teu caminho jamais encontrarás, se teu pensamento é elevado, se rara emoção aflora teu espírito e teu corpo. Os lestrigões e os ciclopes, o irascível Poseidon, não os encontrarás, se não os leva em tua alma, se tua alma não os ergue diante de ti. Faz votos de que seja longo o caminho, que numerosas sejam as manhãs estivais, nas quais, com que prazer, com que alegria, entrarás em portos vistos pela primeira vez. Para em mercados fenícios e adquire as belas mercadorias, nácares e corais, âmbares e ébanos, e perfumes voluptuosos de toda espécie, e a maior quantidade possível de voluptuosos perfumes. Vai a numerosas cidades egípcias, aprende sem cessar dos instruídos. Guarda sempre Ítaca em teu pensamento, é teu destino aí chegar, mas não apresses absolutamente tua viagem. É melhor que dure muitos anos e que, já velho, ancores na ilha, rico com tudo que ganhaste. Essa poesia me emociona. Rico com tudo que ganhaste no caminho, sem esperar que Ítaca te dê riqueza. Ítaca deu-te a bela viagem, sem ela não te porias a caminho. Nada mais tem a dar-te. Embora a encontres pobre, Ítaca não te enganou. Sábio como te tornaste, com tanta experiência, já deves ter compreendido o que significam as Ítacas. Muito bem, Cris. É lindo esse poema, mas me emociona. Linda demais, linda demais. Ele é muito lindo. Maravilhoso.
E achei ótimo ter escolhido esse poema para fechar essa viagem, que é sensacional. Acho que a gente conseguiu colocar aqui dentro do tempo previsto todos os aspectos da viagem, os sítios que a gente vai visitar, os museus, enfim, as cidades, as pequenas vilas, as montanhas, os rios, enfim, Meteora, que é sensacional, maravilhosa. Eu vou deixar então aqui aberto para perguntas, se alguém tiver dúvidas sobre viagem, sobre a Cristina, sobre Ítaca, ou sobre qualquer coisa relacionada à Grécia. Estamos aqui disponíveis. Ela, né? Eu não. Você também. Eu também, Você é eu o também. chefe. Não, chefe nada. Mas... Você quer... A chave está aqui. Vamos lá. Ah. Regina, Oi, tudo bem? você queria mandar uma Oi, foto. Ale. Tudo Eu bem? tentei mandar, tá no grupo nosso grupo de Vou ver se 2019, eu no acho grupo aqui. Grécia. Não, mas não é isso. A minha dúvida, tudo bem, morrendo de saudade, chorando aqui com esse poema junto com a Cris, porque eu sou igualzinha a ela. Eu tenho uma Saudades, viu, Rê? dúvida. Ai, muita saudade. Então, eu que tenho uma dúvida que acho que é uma dúvida básica de tudo, né? Como é que está, assim, a questão sanitária? Porque, assim, a minha preocupação é... Eu não sei como que é a medicina lá, entendeu? Porque meu problema não é chegar lá, é não conseguir sair de lá, se testar positivo, essas coisas doidas que a gente está vivendo. Como é que funciona? Como é que é o Ótimo. esquema? Alguém pode Ótimo. me ajudar? Porque, assim, eu estou morrendo de vontade, mas morrendo de medo, porque acho que isso é uma coisa ideal. Perfeito. Regina, eu acho que essa tua dúvida é a dúvida de 95% dos nossos clientes e pessoas que estão querendo viajar com a gente. A primeira questão que a gente está vendo é assim, fizemos um estudo agora para uma outra viagem, uma viagem que vai passar por 9 países diferentes em maio, e a gente pediu um estudo para o ICQ, que é o Instituto Questão de Ciência, IQC, Instituto Questão de Ciência, que é o Instituto da Natália Pasternak. Ela é presidente desse instituto e eles têm alguns modelos para tentar prever um pouquinho como é que vai estar ali para frente. E o que a gente percebeu, o que eles perceberam, o que eles estão dando a entender, obviamente esse cenário pode mudar a qualquer hora, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é que a gente vai ter uma janela de baixa contaminação e transmissão do coronavírus entre abril e outubro desse ano. Depois de outubro eles não sabem nada, mas entre abril e outubro, mais ou menos, existe uma janela muito boa da gente estar com um número muito baixo de transmissão da infecção. Sim. Então, essa é a primeira coisa para deixar a gente um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. A segunda coisa é assim, nós temos um seguro, chama-se Global Rescue. Na verdade, a gente tem 2 seguros. Esse é o que a gente está usando agora. Esse seguro, ele funciona da seguinte forma. Se você tiver algum problema um pouco mais sério, o que eu chamo de um pouco mais sério? Você foi contaminada lá, Atenas tem bons hospitais, tem ótimos hospitais, inclusive a gente já tem mapeado eles todos, mas se você foi contaminado e está só com dor de garganta, não tem nenhum grande problema, você vai ficar por lá provavelmente 5 dias. Né? Essa é a questão. Então, esse é o tempo que eles estão dando para você ter um novo teste, deu positivo, cai fora. Né? Esse Global Rescue, ele fala o seguinte, se você tiver que ir para o hospital, ele te tira de onde você está e te leva para onde você quer. Então, é um seguro que a gente pode incluir, é um seguro, não é caro, é um seguro muito próximo do que a gente oferece hoje, mas ele te permite com que você seja, para qualquer emergência médica, saia do teu lugar, saia de onde você está, e eles te levam até o Einstein aqui no Morumbi, ou qualquer lugar que você precise. Entendi. Tá? Esse é o seguro. De forma geral, o que a gente tem? Como a gente está trabalhando com 3 pessoas na viagem, tem a Cristina, tem a guia e tem um anfitrião Latitudes. Tá.
Caso exista algum problema com alguma pessoa, esse anfitrião fica com a pessoa. Ah, Tá? Ou tá. seja, Tem você um nunca vai ficar acompanhante. Então você não desacompanhada. fica Tem um para trás, acompanhante. entendeu? Não Porque fica meu para pânico trás. é O esse. acompanhante fica. Aham, O acompanhante tá. fica. Então a gente sempre tem backup de pessoas para acompanhar e para se alguma pessoa tiver, vou ter que ficar aqui mais 4 dias, mais 3 dias, mais 5 dias, Entendi. tem o nosso Uhum, anfitrião para estar lá, que inclusive é o tá. senhor Maurício Polato, para quem conhece ele, é uma ótima pessoa. Desconhecidíssimo. Você, aquela Não, pessoa. desculpa. Não é o Maurício Polato. Não é. É Nossa, fiquei Mariano. É animada Mariano, agora. Mariano. O Não, é o Mariano! O Mariano, desculpa. Mariano! Mariano, é Mariano, Mariano. ok. É, Não, sensacional. Valeu, melhor. é. Melhor, Olha, É o nosso melhor, pior, ursão. melhor. Sensacional. ô Ele é Ale, ótimo. É o Ale, Mariano. posso falar uma coisinha? Pode. Eu estou achando interessante, Regina, porque você esteve na nossa última viagem em 2019. Foi. Pois é, eu estou desesperada de vontade de voltar. E se você estiver agora na de 2022, é interessante, né, simbolicamente. Esteve na última, Não, estará eu na acho. primeira. Eu acho, para mim, eu acho assim que, entendeu? Todos os astros estão conspirando ao meu favor, a sincronicidade, mais Delfos, mas todos os oráculos e os deuses e as deusas. Mas Tem eu, uma de coisa. verdade, eu só Fala, tô com fala. medo, mesmo, de Aham. verdade. O Normal, resto é normal. maravilhoso. Normal. Regina, acho que você e 99% do planeta tá assim. Não é Ótimo, só você, tá. não, tá? Então, super agradeço. Tranquilo. E assim, eu tenho viajado durante a pandemia, né? Eu tenho viajado. Tá. Eu acho que a coisa mais chata que tem nessa história de viagem na pandemia é que você tem que ficar se preocupando com os testes todos, tem que ficar passando, mostrando a carteira de vacinação, o teste aqui, faz o PCR, faz o antígeno, enfim. Mas, assim, eu viajei bastante, não viajei pouco. Sempre eu estava assim, com a máscara N95 nos voos e nos aeroportos. Lugares de movimento, bota a máscara. Nos lugares de natureza que você não vai ficar, né? A gente vai ter Lógico. muito lugar de natureza durante a viagem. Sim, No museu você claro. está com máscara. Fora, eu fiquei sem problemas, Tá. né? E de forma geral é isso que a gente está ouvindo. A Europa, de forma geral, está começando a abolir os testes. Tá. Não sei se você já tem visto isso, mas eles estão começando Não a tenho abolir. visto. Eles estão. A Espanha já não tem mais. Enfim, já tem alguns países. A Noruega já não tem mais. A Noruega, que era super restritiva, falou: não quero mais teste. O que eles querem? Vacinação. Vacinação obrigatória. Isso é básico, tá? Ok. Por quê? Porque todo mundo está na mesma onda. Todo mundo está passando pelo mesmo momento. É um pico da Omicron agora. E está caindo rapidamente. A gente já vê que os países que foram infectados antes, que em dezembro já estavam bastante infectados, estão caindo numa velocidade vertiginosa. Os Estados Unidos é um deles, né? E é muito provável que é isso que aconteça. A gente tenha que mostrar a vacinação e os testes, a gente ainda não sabe como vai ser. Ale, você está sem som. Estou sem som? Não. Tá Não com tô? som. Não tô. Eu vou ver o que está acontecendo aqui, então. Não, mas a minha internet está um pouco instável mesmo. Tá? Não. E eu diria o seguinte... Isso que eu queria saber, quem paga os testes? Porque, assim, a gente tem que fazer vários testes e aí como é que fica? Está incluso no preço? A gente tem que pagar cada vez? Como é que faz? Então, os testes não estão inclusos. Na verdade, a gente vai ter... Tá. Quer dizer, vamos ver até lá como vai ser, né? Porque está mudando muito, a gente não sabe. Normalmente, a gente faz um teste... O que está acontecendo agora? Então, para alguns países na Europa, para outros já não tem mais. Mas você faz um teste de saída daqui, que pode ser, inclusive, um antígeno, não precisa ser o PCR. Antígeno você faz, inclusive, na farmácia. Né? Tá. Então, R$100, uma coisa assim, R$120. E lá na saída também. O que a Anvisa quer da gente na volta? Ela quer aquele formulário, tem um formulário da Anvisa que você precisa preencher. Você tem que mostrar a tua carteira de vacinação e você tem que ter ou um teste PCR até 72 horas antes do voo ou um antígeno 24 horas antes do voo. Ah, tá. Então tá fácil, não tá tão complexo, Super porque fácil. a gente só fica na Grécia, né? Não vai para vários países, é num lugar só. Não, exatamente. Super Ale, fácil, você tá me convencendo, hein? O negócio tá ficando não, sério. Agora eu vou deixar o resto do pessoal. É real, dá para viajar, verdade, Cara, isso. Não fala isso. Não fala, né?
Fala, né? Porque é bom para a gente ter esperança. Legal, super obrigada. Então, vou abrir aí para o pessoal, não vou monopolizar. Obrigadão, gente, sensacional. Maravilha. A Maria Michalopoulos, a nossa grega de plantão, cadê ela? Queria vê-la. Não estou vendo. Ah, ela aí. Pronto. Agora já sei quem é. Maria, obrigado pela informação. Ela já está falando assim, ó, na Grécia o teste de farmácia custa 5 euros. Deve ser o antígeno, né? Super fácil, rápido e rasteiro. Eu estava em Portugal agora, era gratuito os testes. A gente chegava e fazia gratuito, não precisava nem pagar. Então, eu acho que é só o de saída daqui. Vamos lá. Quem mais tem perguntas que... Deixa eu ver se... eu nem tô vendo. Agora estou vendo. Cris, põe uma questão com chave de ouro. A Caroline quer fazer uma pergunta. Está com a mãozinha levantada ali. Cadê? Desculpa, nem vi você, Caroline. Boa tarde, gente. Perdão. Tudo bem? Boa tarde. A minha pergunta estava mais relacionada à questão dos testes também, à questão do acesso aos museus e às atividades culturais dentro da Grécia, se era exigido o teste. E também com relação ao deslocamento aéreo, porque eu vi que, na verdade, como a gente vai do Rio, a gente iria do Rio para São Paulo, depois de São Paulo para Zurique, eu acho, e depois para Atenas. Não precisa. Como ficaria a questão do teste pelo tempo, assim, né? Não sei se passa das horas, das 72 horas. Então, vamos lá. Carolina, é o seguinte, a primeira questão é, se você quiser não vir a São Paulo, você pode ir direto e encontrar a gente na Europa e de lá para a Grécia. É uma opção, isso é uma informação que eu queria saber. Sem problemas. A gente coloca esse voo como um voo padrão, mas ele não é obrigatório, de jeito nenhum. Tá? Então ótimo. Se você tiver tranquilidade para voar sozinha, porque o nosso anfitrião vai estar voando com esse voo que a gente escolheu, né? Então tem gente que prefere estar com a segurança de ter um anfitrião junto. Mas quem não tem essa necessidade, pode voar direto, pode encontrar ou a gente no ponto que a gente vai para, sei lá, Zurique, né? Ou vai direto e encontra a gente em Atenas. Nenhum problema. Ótimo. Tá? Sem problema. Faz a tua grade. E aí, quando tem esses voos assim que são multi-city, como é que fica a questão do teste? Porque eu não viajo tem algum tempo, eu não sei como é que está sendo isso. É a mesma coisa. Na verdade, assim, a gente tem que ver como é que vai estar em cada um dos países que vai acontecer, mas, de forma geral, se você fizer um PCR 48 horas antes, você já cobre a ida, porque normalmente é 72 horas com o PCR. Depende de cada país, a gente vai informar isso um pouco mais próximo. Mas se você fizer, você já cobre a chegada no país e o destino final, a ida para a Grécia. Então você chega, pode ser em Zurique, em Frankfurt, em Londres, onde quer que seja, você entra. Londres também não exige mais, né? Não precisa mais fazer teste para chegar lá. Você chega, você entra e você já faz o teu voo, conexão, sei lá, 3, 4 horas e vai para a Grécia e chega numa boa. Beleza. Não é e drama. Caso tenha algum problema, existe a possibilidade de fazer o teste no aeroporto, em Atenas? Em todos os aeroportos tem teste. Porque em Portugal eu sei que tinha essa possibilidade, porque vi que isso estava acontecendo. Quem chegasse sem o teste, ou com o teste fora do padrão, conseguia fazer lá no aeroporto. Em Atenas eu não sei mas a gente não deixa você ir sem não deixa acontecer, né? Não deixa acontecer, não. Você não vai sair daqui sem estar com o teste. A gente vai te falar, olha, você tem que fazer o teste no dia tal, até tal horário. Ou hora tal, e vai ser nesse laboratório, porque esse laboratório te dá o resultado em 12 horas ou em um dia, enfim, a gente vai ver isso. Entendi. E acesso, assim, a museus e atividades internas, o teste não é necessário, atualmente? Então, isso depende de lugar para lugar. O que a gente tem visto, na maior parte das vezes, é a vacinação. É isso que as pessoas querem ver. É vacinação. A Europa tem uma questão de ter o Green Pass, que é um passaporte europeu para quem já foi vacinado, mas isso cada vez mais eles estão meio ignorando, assim, falando, não, eu quero saber se você tem vacinação, se é no teu país ou na Europa. Porque não dá, né? O Green Pass ficou muito restrito a eles mesmos, mas você tem um monte de gente do mundo inteiro chegando e o que vale é a vacinação. E uma outra dúvida que eu tenho é que eu fiz, na verdade, parte da minha vacinação, as 2 primeiras doses, na Europa, porque eu estava morando em Portugal, e o último reforço aqui no Brasil. E eu queria saber se isso, de alguma forma, cria algum embaraço, se cria alguma dificuldade,
Ou se é só apresentar os dois Só vai te comprovantes? ajudar. Só É? vai te ajudar. Porque provavelmente com essas 2 vacinas na Europa, você inclusive consegue o Green Pass. Então tá. Ô, Alexandre, Genial. fala Manda. desse aqui, ó, que é o QR Code. Quando você chega na Europa, você vai em qualquer farmácia e você transforma sua vacinação, sua carteira de vacinação internacional, que você tira aqui, né, no site lá acho que é da Anvisa, né? Você transforma ela em internacional, a internacional da União Europeia. E aí, onde você vai, você mostra o QR Code. Você entra em museu, você entra em trem, você entra em tudo. Ninguém te barra em nada. Até em avião. É super fácil. Isso tudo Super a gente fácil. cuida. Quando a gente chegar, a gente se junta lá em Atenas, já faz esse processo, se precisar até lá, né? Se ainda isso estiver válido. Se ainda for obrigado. E a gente resolve isso. Então, é a burocracia que a gente vai ajudar a todo mundo a não se preocupar com isso. A gente se preocupa para você. Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, então eu queria saber o período da viagem. Ótimo. Não sei se vocês já falaram isso. A Não duração... falou. Não falamos. Ju, quer falar um pouquinho? Você está aí com... Estou vendo que você está... Manda ver. Falo sim, é porque eu vi justamente, teve 2 perguntas no chat. A viagem vai ser de 18 de junho a 2 de julho, tá? Eu coloquei aí no chat. Segunda quinzena de junho, então. Tá? O que é importante? Por que a gente escolheu essa data também? São 14 quando começa... dias. São 18, dias, 2. É verdade. Acho que é isso. Isso. Junho tem... 14 dias, exatamente. 2 semanas. Esse é um período que começam a ter os festivais de verão em que existe uma probabilidade, a gente não sabe ainda, porque eles ainda, por conta dessa pandemia toda, ainda a gente não tem as informações, mas existe uma probabilidade bem razoável da gente ter a possibilidade de ver algum das grandes tragédias gregas serem executadas num desses teatros antigos que a gente vai passar. Então, pode ser no Teatro de Atenas, ali na Acrópole, pode ser em Dodona, enfim, tem algumas outras possibilidades aí que a gente pode acontecer. E isso seria maravilhoso, assim, porque realmente é espetacular poder ver uma tragédia grega nesses teatros, mesmo que a gente não entenda grego. Então, por exemplo, você já respondeu mais ou menos a minha segunda parte da pergunta. Eu tenho um filho que mora em Portugal, então eu queria ir a Portugal, né? Ir a Lisboa, fico uns dias lá em Lisboa e de lá encontro você em Atenas, no caso. Há essa possibilidade. Nenhum. Claro, como quiser. O mais importante é a gente estar no dia... Ju, qual é o primeiro dia de Atenas? 19. Isso, 19 onde é que de junho, chega? 19 de junho em Atenas. Esse é o ponto de encontro. Para quem estiver em outros lugares que não São Paulo, enfim, ou Rio. Obrigado. O que mais? O Alê, outra questão também da data, que a gente escolheu essa data, foi por conta do opcional terminar numa ilha. Então, já é possível, nessa data, que a gente aproveite o Mar Jônico, tem isso também, né? Porque se fosse numa data... Eu acho essa data muito boa, porque já tem atmosfera de verão, no sentido desses festivais já terem começado, mas não é aquela loucura e aquele calor terrível de julho e sobretudo de agosto. Então, a gente tentou pensar nisso, a possibilidade de ainda conseguir assistir algum espetáculo, que de repente pode ser no Odeon de Herodes Ático em Atenas ou em Dodona, enfim, você vai pesquisar para a gente, mas também para quem vai fazer o opcional, vai ser muito legal, porque vai ser possível entrar no Mar Jônico, que é tudo de bom, né? Tem isso. Exatamente. Aqui temos um comentário muito, muito interessante aqui do João Vanderlei. Fala assim, pô, que azar, vou ter que esperar a próxima. Já estou com as passagens compradas para a Dinamarca, para Babar Netas, por 60 dias. Deve ser um castigo de Hera, a insuportável e ciumenta mulher de Zeus. Na próxima vai dar certo. Muito boa. Muito bem.
Se temos mais perguntas, alguém mais gostaria? Aproveitem para fazer perguntas, para fazerem. Maria Michalopoulos, mais alguma frase em grego? A Quênia, lê. Eu queria só manda, saber que eu não conheço Corfu e eu tenho paixão de vontade nessa ilha. Dá para estender, Alexandre? Sem problema nenhum, está do lado. Do lado. Nós já levamos, viu, Quênia? Nós já levamos um grupo uma vez para Corfu. Vale a pena, uma Muito graça legal. também. É uma que eu não conheço. Eu conheço muito a Grécia, mas realmente essa aí me fugiu toda vez. Eu gostaria, já que está ali na boca, Japão, né? Não, já adiciona no roteiro. É só ficar mais 3 dias, vai. 2 noites, 3 noites. Tá bom. E viu, Muito Cristina? A Oi. Ítaca, e depois todos os cursos que eu fiz da Ilíada e Odisseia com você, eu e a Ítaca, eu vou ficar assim, num grau de emoção que eu acho que eu vou morrer, eu não aguento, o coração não aguenta. Quênia, então iremos juntas para o Hades. Aproveitando que o Aqueronte já está ali do lado, já embarcamos juntas lá no barquinho do Caironte. Acho que sim, viu? Porque vai ser uma emoção fortíssima. Maravilha. Mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês têm? Então, eu estava te perguntando, Maria, se você tem alguma frase grega bacana para fecharmos a nossa... Eu tenho uma que eu adoro, que fala topan metron ariston. Para quem já estudou, é a minha frase, topan metron ariston. Que quer dizer... A medida é o que há de mais excelente. Exato, que quer dizer o equilíbrio, né, na verdade, a medida certa. Bem apolínea, eu diria. Eu queria sobre a Quênia querer ir para Corfu, é uma ilha grande, tá? Tem que ter uns diazinhos, ela é uma ilha trabalhosa, assim, né? Não é que nem as menores, que são mais fáceis de visitar. E você já foi para Zakynthos? Zakynthos tem a praia lá no Navaggio, que é uma das mais famosas, que está todo mundo indo lá agora, né? Que é daquele lado, então é muito legal. É a famosíssima, aquela famosa praia do Shipwreck. Que tem aquelas... assim. E é próximo também, não? Muito, é do lado, muito próximo. Zakynthos, não sei, aqui muda um pouquinho, mas assim, é isso. E uma coisa que eu queria falar para vocês que fazem esse tipo de viagem, tudo bem, essa já está feito, mas assim, porque eu vou muito para a Grécia, eu sou de família grega, moro aqui e lá, né? Eu agora estou indo o mês que vem para lá, e eu queria me juntar, assim, se der, porque tem muitos lugares que eu não conheço, tipo Ioannina. E aí, de repente, com essa explanação toda da Maria Cristina, eu achei maravilhoso. Eu acho que eu vou aprender muita coisa, porque realmente história eu conheço, mas pouco, perto do que eu vi que vocês conhecem, né? Mas, assim, eu acho assim, quando você chega em Atenas, né? Eu sou experta em Atenas, né? Em Atenas tem uma parte moderna muito legal que ninguém praticamente conhece, porque todo mundo vai primeiro na história, né? E eu acho, na minha opinião, para uma próxima vez, talvez, se vocês... Não sei se vocês já foram para Súnio, vocês foram? Sim, sim. Que tem aquele templo maravilhoso, com aquela vista maravilhosa, e fica assim, tipo 1h30 do centro, mais ou menos, de carro, e assim, é aquilo da Ítaca, né? O que importa é o caminho, né? O caminho é lindo, maravilhoso, tem uma vista linda, entendeu? Então, você chegar em Atenas no primeiro dia, você já pegar o carro ou um ônibus e ir para lá, e subir lá no templo de Poseidon e tirar aquelas fotos lindas, né, com aquele mar, tem toda aquela história do rei Egeu, né, por que o mar chama Egeu, essas coisas. Então é assim muito lindo, porque você chega tão cansado da viagem, é uma viagem cansativa, e aí você já tem que no primeiro dia subir para Acrópole, e assim, é uma coisa um pouco cansativa, né? Então você vê aquela parte de Atenas que ninguém conhece, né, que é a Riviera Ateniense, que eles falam lá, os gregos, né? Maria, então, para uma próxima vez... Maria, na última viagem nossa, nós fomos para o Cabo Súnio e ainda passando por Vavrona para visitar o santuário de Ártemis, muito importante também para a vida ateniense.
De fato, é lindo, é que todas as vezes a gente vai variando, né? Mas realmente é muito lindo ir até o Cabo Súnio, e se passarmos ainda por Vavrona, que eu acho belíssimo esse Eu não santuário. conheço, pessoalmente eu não conheço, Nossa. não fui lá. Então, você deve ir, porque há pouco, acho que é questão de 4 anos, inaugurou um museuzinho novo lá. E assim, eu fiquei, assim como o novo Museu de Tebas, que são museus novos que estão sendo inaugurados, eu fiquei absolutamente pasma de ver a riqueza de um pequeno, muito pequeno museu, que é esse que tem em Vavrona. E agora o Museu de Tebas, que a gente foi também em 2019, é uma coisa absurda, assim, eu não sei onde que eles estavam guardando tanta coisa que foi mostrado agora, porque eu já conheci o Museuzinho de Tebas lá de antigamente, mas assim, então quer dizer, eu acho que a Grécia ela está assim oferecendo cada vez mais novas possibilidades. Eu acho que muito acervo, mesmo o Pireus que você falou, e no caminho, na última, em 2019, acho que a Regina vai lembrar, nós fomos conhecer a Ópera Nova de Atenas. Então, ali a Biblioteca Nacional é uma coisa que também tem que entrar no roteiro, porque não existe, que a Fundação Niarchos, né, que é aquele armador famoso lá. Sim. Gente, que a questão é que o nosso foco... É muito pouco tempo em Atenas, na verdade. Exato. Né? Eu, por mim, queria ficar 15 dias só em Atenas, aí sim. Aí vai naquele hotel Four Seasons, que tem aquela vista para você tomar um vinho ali, que é uma coisa fora de série. Para quem estiver no centro, eu também recomendo Grã-Bretanha. Não sei se você já subiu lá em cima, no último andar. Ali para tomar um vinho, você vê aquela Acrópole no prato, como dizem os gregos. Isso é maravilhoso, entendeu? Para quem tiver o dia livre, é bom terminar o dia ali em cima. Mas dá para jantar lá, porque o nosso hotel é do lado do Grã-Bretanha. Fica na mesma, no mesmo quarteirão. É o Plaza Athénée. Eu sei qual que é. Muito bom hotel. Sim, ele é muito bom. Fica na Praça da Constituição, né? Itália também, na Sintagma. E dá para, assim, uma das vezes, Alexandre, quando foi a Regina, a Sueli, aquela turma, a Mariângela, numa das noites que estávamos em Atenas, um grupo, né, foi justamente jantar lá no último andar do Grã-Bretanha para poder ficar observando a Acrópole. É maravilhoso. O único problema é que você fica bêbado lá, que você vai tomando vinho e acaba... Mas é muito bom, muito bom. Obrigada, viu, pelas dicas. Parabéns pela explanação, achei demais. Obrigada. Muito bom. Maravilha. Mais alguma intervenção, alguma pergunta? Estamos bem? Plínio, estamos bem, Plínio? Cadê o Plínio? Não estou vendo o Plínio. Ele está aí? Estou aqui, boa noite, Cris. Oi, Plínio, tudo bom? Olha aí, pois é, eu preciso falar uma coisa aqui. Depois da tua apresentação, dos comentários tão interessantes e dicas e tudo, porque eu estou engajado nessa viagem também. Então, isso mesmo. E eu estou super feliz. Vai acontecer uma coisa singular, porque eu vou me encontrar com vocês vindo da Pérsia. Olha então, só. vou trazer as saudações de Ciro, de Xerxes, Dario, Artaxerxes, né? Desculpa, sai são fora, só essas... sai fora com esse Ciro daqui, ó. Fora, Pérsia. Mas eu vou chegar lá, olha, paz e amor. Paz e amor. Vou esbanjar meu grego com vocês, que é raquítico, mas eu vou esbanjar com vocês, que eu vou trazer essa mensagem de amor vindo da Pérsia, em grego, poli, HP. Muito amor. Ô, Plínio, então, através da sua pessoa e da minha, a gente vai estabelecer a paz, finalmente, entre Oriente e Ocidente. Muito bom. Vai ter ainda essa função... né, de paz mundial que nós estamos precisando lá. Ótimo, Cristiano. Então, Alexandre precisa organizar fogos de artifício, assim. A gente faz assim, peraí. Meu nome é... Eu, como Alexandre, eu sempre desconfio de alguém vindo da Pérsia, cara. Xerxes, Ciro, esses caras aí não... Só faltava isso, o nosso comandante se chama Alexandre ainda por cima. Nossa, Alexandre, eu estou tão desavisada. Será que eu não percebi que isso pode ser muito problemático? É melhor vetar esse ser pérsico na nossa viagem? Deixa eles vir. É assim,
Os inimigos, a gente deixa eles mais próximos da gente. Ah, então tá é bom. melhor. É melhor. Muito bem. Oi, Plínio. Não, só queria dar uma palavrinha. Plínio, tudo bem, Plínio? Maria Você me fez Lúcia, que agora legal te lembrar ver! aquela nossa viagem maravilhosa ao Irã. Ai, que Uma bom! das Olha, últimas viagens, antes da a Maria pandemia. Lúcia foi egressa, exato, das últimas Baiana, viagens que fizemos para o Irã. do Exatamente. Irã. Olha, Mas eu Muito também boa. fui, eu também fui. Oi, Ai, tudo Lê, bem? tudo bom? A Maria turma da Lúcia, então Bahia, você tem que fazer, lembra? Eram muitas. a continuação agora para a Grécia. É isso aí. Pois é, Já faz a continuação, da Pérsia à Grécia. é isso. Estou pensando, até estou de férias nesse período. Isso mesmo. Boa, obrigado, Plínio. Cris, super obrigado pela sua Eu que participação agradeço. incrível. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Maria, pelas informações gregas. Kênia, pelas suas sempre valiosíssimas informações. E, enfim, vamos terminar, então, esse nosso chá da tarde da Grécia, entre o sagrado, o divino e o humano, e Ítaca. Que a gente vá, mas que demore para a gente chegar a Ítaca. É isso. Lindo Tá bom, poema, fiquei apaixonada. Lindo. Parabéns, Não, viu? é espetacular. Lindo, Espetacular. emocionante. É muito emocionante. Eu sabia, é duro para mim. Eu realmente... Gente, eu já li 500 mil vezes. 500 mil vezes é porque eu sou exagerada, mas eu já li muito esse poema. E ele não deixa de me tocar a cada leitura, porque é como se fosse um retrato mesmo, né, das possibilidades da alma e dessa necessidade de chegar aonde a gente realmente pertence, né? Mas não ter pressa, porque o caminho é que Não, vale. Muito viver lindo, cada muito lindo. dia. Vamos viver É cada o dia. caminho, né? É o caminho caminho. caminhando. É mais ou menos como Santiago de Compostela, o que importa é o caminho, né? É isso que é legal. Sim. Você pode mandar o poema para a gente? O Alexandre Lógico, pode né, Ale? Você Mando, manda? sem problema nenhum. Mando, Manda? sem problema nenhum. Eu queria também. Mando. Ju, vamos fazer o seguinte, a gente pega nas pessoas que se inscreveram, a gente já manda Isso. o poema do Cavafis. Tá ótimo, Ok. Não, e obrigado. de Fazer isso, sim. repente, né, de repente me deu uma ideia agora. Tive uma ideia, Lê. De repente, principalmente se assim, a grande parte do grupo topar chegar até Ítaca, durante a viagem, além das coisas que estaremos vendo, talvez no momento em que a gente esteja viajando de ônibus, eu posso ir contando um pouquinho da Odisseia, até Ai, que lindo. chegarmos em Melhor Ítaca. ainda. Ela é muito Melhor boa ainda. nisso, viu? Ela encanta a Muito gente, bom. a Odisseia. Obrigada. Maravilha. Plínio, a gente não pode se esquecer nunca de quando a gente falou sobre o Cíclope e sobre Odisseu encontrando o Cíclope, quando a gente estava na Sicília, na volta ao mundo. Foi fantástico aquilo, É né? verdade. A gente estava até na viu ali um frente. testemunho, uns penhascos que estão dentro do mar que teriam sido lançados, né? Nesse episódio, o Cíclope raivoso lançando os penhascos contra Odisseu, né? Foi sensacional. Agora vejam, o Odisseu, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, um dos principais epítetos que acompanha esse herói é Polimetes, que significa de múltiplos meios, de múltipla inteligência. Metes significa, entre outras coisas, uma inteligência astuciosa, que é o que ele é. E foi muito interessante, porque quando o Ciclope perguntou para ele como ele se chamava, ele respondeu ninguém. Aí, quando o Ciclope teve o olho perfurado por ele começou a gritar pelos seus companheiros, os outros Ciclopes, e eles vieram. Daí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém me cegou, ninguém me cegou. Aí falaram, nossa, ele está louco, e foram embora. E assim Odisseu se salvou, né? Muito legal também isso. Astúcias de Odisseu. Maravilha. Vamos então encerrando por aqui. Obrigado a todas e todos. Obrigada também, Obrigada. agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Terminando em 3, em 2, em 1.